Olá, boa tarde, senhores. Bem-vindos de volta, né, alunos do curso de Elementos de Máquina e Mecânica Aplicada. Essa é a nossa segunda parte, né, a parte 2 da aula de dimensionamento de correias, né? Na primeira aula, pessoal, só para a gente botar aqui, relembrar, nós aprendemos, né, um pouquinho do algoritmo teórico, né, da sequência de passos e de alguns conceitos importantes que nós devemos pensar na hora de dimensionar um sistema de transmissão de potência utilizando polias e correias, né? E hoje nós vamos estar, né, nessa lição de hoje resolvendo, né, digamos assim, destrinchando um probleminha resolvido, né, de um dimensionamento simples, né, um dimensionamento simplificado, para que vocês então tenham a oportunidade de ver aplicados todos aqueles conceitos e possam organizar, né, a cabeça de vocês para alguns trabalhinhos que vão vir logo adiante, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui a nossa lógica, né? Nós temos aqui no nosso material texto, né, um exercíciozinho resolvido. Vamos dar uma lidinha diagonal rápida nele. Ele fala que eu tenho, né, um equipamento, né, que é um compressor de ar, né? Então essa é a nossa aplicação do tipo pistão, né? Dá uma classificação do tipo de compressor. Esse compressor ele tem uma rotação de 810 RPM e é acionado por um motor elétrico do tipo corrente alternada de indução. Então vamos grifando aqui trifásico. Grifando aqui os dados importantes. A potência desse motor é de 1 cavalo e a rotação nominal dele 1730 RPM. E ele pede para a gente utilizar uma distância entre centros, né, preliminar, de 600 milímetros. Só relembrando algumas coisinhas, a distância entre centros é a distância normalmente, né, do centro de uma polia até o centro de outra, tá? Aqui está o meu motor e aqui está o meu compressor do tipo pistão, ok? E aqui vai estar o reservatório de ar, né, que é o fluido de trabalho do meu compressor. Mais algumas coisinhas que ele pede para a gente considerar nesse dimensionamento. Ele pede para considerar quanto ao regime de trabalho um serviço normal, de 8 a 10 horas por dia, né? Então esse compressor funciona nesta severidade, né, de condições operacionais. E também pede para que a gente utilize necessariamente correias Gates High Power 2. Né? Então nós vimos aí na parte teórica que as duas principais correias cujos dados nós temos no livro são as correias Super Power, né? Super HC e as correias High Power 2, e ele quer que você utilize esta aqui, tá? Fala também do coeficiente de atrito, né, polia correia, né, adote um MI igual a 0,25 e pede para que você determine duas coisas no final das contas, né? Determinar, né, o número e a referência das correias necessárias para essa transmissão e os esforços atuantes da transmissão F1, F2 e F. Bem, primeiramente, eu queria chamar a atenção para o seguinte: quando você olha, né, a lista de demandas de coisas a determinar nessa transmissão, aparentemente é pouca coisa, né, o número e a referência das correias e os esforços atuantes. Né? Mas para quem se recorda assim, um pouco mais detalhadamente da aula anterior, vocês vão relembrar que essas duas coisas que o autor do livro pede aqui é justamente o final de todo aquele processo, daquele passo a passo do dimensionamento que nós trabalhamos na aula anterior. Ou seja, para calcular isso aqui, nós vamos ter que percorrer todo o dimensionamento. Né? E essa é a intenção mesmo, que nós possamos refazer esses passos, né, com calma, para a gente poder conferir se todos os conceitos importantes, né, e expressões importantes de uso para projeto e dimensionamento foram realmente absorvidas e entendidas pelos senhores, ok? Então vamos lá, né? A primeira parte da resolução, ela já começa calculando a potência projetada. Então o que acontece? Eu tenho a potência nominal do motor, né, aqui de 1 cavalo, está aqui no enunciado, e eu tenho que calcular agora a potência projetada buscando o fator de serviço numa tabela. Então a tabela, ela está por aqui, tá? Eu vou procurar primeiro aqui em cima o motor de indução. Esse motor de indução está aqui. Vou entrar na coluna, né, de serviço normal, 8 a 10 horas por dia, está aqui. E vou buscar o meu compressor de pistão, que está aqui. E aí eu vou chegar, né, numa conclusão de que o fator de serviço adequado seria 1,5. Então, usando dessa máxima aqui,
né, usando essa conclusão, perdão, eu vou calcular a potência projetada, multiplicando a minha potência do motor, dado no enunciado, pelo fator de serviço achado na tabela. Então eu tenho uma potência projetada de 1,5 cavalos, ok? Depois disso aqui, a gente parte para dimensionar o perfil da correia, ponto 2. Né? Aqui no perfil da correia, pessoal, se vocês bem se lembram, eu vou dar uma pequena ampliadinha, né, para que vocês tenham acesso a um gráfico um pouco mais visível. Tá? Eu tenho aqui no eixo Y a rotação do eixo mais rápido, que seria a rotação do eixo do motor, e a potência projetada que acabamos de calcular aqui no eixo X. Ok? Então, eu tenho aqui já o ponto até marcadinho aqui, né? 1,5 está por aqui, 1730 está quase aqui no 1750, um pouquinho abaixo, tá? E eu tenho aqui o meu ponto na região A. Então eu tenho uma correia High Power 2, perfil A, ok? Bem, seguindo, de posse do perfil, eu tenho como calcular o diâmetro mínimo, né, da polia motora, que é a polia menor. Então, o diâmetro mínimo da polia motora, né, eu tenho como calcular. Para isso, eu tenho que entrar numa tabelinha, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se essa tabelinha ela se encontra aqui. Ela não se encontra. Eu vou ter que voltar aqui na página 58 rapidamente para poder buscar a tabelinha. Nós estamos aqui na 79. Eu vou buscar a tabelinha rapidamente aqui com vocês. Coisa rápida. Bem, é uma das primeiras tabelinhas, tá? Tá aqui. Para High Power 2, eu tenho um motor de 1 cavalo e eu tenho uma rotação de 1730. Eu vou aproximar aqui para 1750, né? Meu motor é de 60 ciclos, né? Eu sempre assumo 60 Hz quando ele não fala nada sobre a frequência aqui do motor. E eu vou ter aqui um diâmetro mínimo da polia motora de 2,2 polegadas. Agora vamos descer lá para confirmar se é isso que realmente é feito no dimensionamento, tá? Coisa rápida. Vamos lá. Bem, tá aqui. É isso mesmo. Ele adota um diâmetro mínimo de 2,2 polegadas. Se eu multiplico por 25,4, eu tenho um diâmetro mínimo de 56. Então aqui, assim como na aula passada eu passei alguns deverzinhos de casa para vocês, algumas curiosidades, algumas ligadas ao catálogo da Gates que eu pedi para vocês pegarem, vocês já devem estar com ele em mãos, tá? Eu vou lançar aqui uma outra curiosidade / dever de casa para os senhores, tá? O que acontece? Quando eu acho esse diâmetro mínimo de 56 milímetros nesse dimensionamento, tem até aqui embaixo uma frase falando que o diâmetro mínimo recomendado para esse tipo de correia é de 65. Então, se o diâmetro mínimo recomendado é de 65, independente de eu ter pegado na tabela e dado 56, eu vou usar o mínimo recomendado para esse tipo de correia. Eu quero que vocês confiram se no catálogo do fabricante ou em algum outro material confiável, comercial ou científico, se vocês acham, né, essa informação do diâmetro mínimo a ser utilizado numa correia específica, tá? Eu acredito que no catálogo da Gates deve ter alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria que os senhores conferissem, tá? Mas então, relembrando o procedimento, tá? Eu peguei a rotação do motor, peguei a potência, achei um diâmetro mínimo da polia motora, 2,2 polegadas, equivalente a 56 milímetros, só que, né, segundo o livro, para esse tipo de correia, o mínimo que pode ser utilizado é 65, e isso aqui vai ficar como pesquisa de casa para os senhores, tá? Então, de posse do diâmetro menor, eu posso utilizar, né, a relação de transmissão e calcular, né, o diâmetro maior. A relação de transmissão eu faço dividindo a velocidade, né, a rotação do motor pela rotação do compressor, ok? Dividir, eu achei uma relação de transmissão de pouco mais de 2, tá aqui. E com isso eu consigo achar também, né, o diâmetro. Então, multiplicando o diâmetro menor pela relação de transmissão, eu acho o diâmetro maior, tá? Fiz uma aproximação aqui, ó, de 138,84, né, o autor já aproxima aqui para 140, né, para já poder manter uma coisa um pouquinho mais redonda, ok? Então, acabamos de achar os diâmetros menor e maior das duas polias, e também a relação de transmissão. Bem, próximo passo, pessoal, comprimento de correia. Vamos começar a trabalhar com um comprimentozinho
dessas correias, tá? Não sei se vocês se recordam da aula passada, mas o primeiro comprimento que eu calculava era um comprimento trigonométrico ou simplesmente geométrico. Então eu utilizava essa formuletazinha com uma distância de centros inicial que ele pediu para eu admitir, que foi de 600 milímetros, e os diâmetros, né, que a gente acabou de calcular. Então, utilizando os diâmetros Dzinho, Dzão e a distância de centros inicial, a gente acha que um comprimento de 1524 milímetros ou 1,524 metros. Tá? Só que essa distância, como eu disse para vocês, ela é geométrica e nada garante que num catálogo comercial, né, eu vou conseguir pedir ao fabricante uma correia com exatamente este comprimento, essa especificação linear. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com esse dado dentro de uma tabela para, digamos, corrigir esse diâmetro geométrico que eu calculei para um diâmetro LC, né, que é um diâmetro realmente mais comercial. Então como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou entrar na tabela 19, que o autor já coloca na sequência aqui. Olha que legal. Essa tabela é de comprimento já para correias High Power 2, que nós estamos trabalhando. A nossa correia ela é de perfil A. E aí, disso aqui, a gente vai conseguir tirar a referência da nossa correia. Prestem atenção. Né? Eu tenho aqui um diâmetro de circunferência, né, que é o que eu estou calculando, o comprimento da correia, de 1524. Então, o primeiro valor maior do que esse é esse sujeito aqui, 1555, o que me daria uma referência a 60. Ou seja, eu usaria uma correia com referência a 60, porque é o primeiro valor maior do que 1524 que eu achei. Vamos conferir se é isso mesmo que é feito. Está aqui, ó, a utilização da correia A60 e com um comprimento comercial de 1555. Tá? Esse já é um valor comercialmente padronizado. Beleza? Bem, seguindo o nosso dimensionamento, temos LC agora. Vamos ver o que a gente consegue fazer com LC. Conseguimos agora fazer, né, um comprimento ajustado da correia. Tá? Então, o comprimento de ajuste da correia seria o LA. Então, seria eu pegar aqui, né, o LC e subtrair esse termozinho, né, π sobre 2 vezes a soma dos diâmetros. Isso aqui é para retirar os trechos da correia que ficam em contato, né, com as polias, ou seja, eu quero só o trecho livre. Se vocês lembrarem do conceito do LA, vocês vão lembrar que esse aí é o trecho livre, que não está em contato com as polias. Eu acho aqui um total de LA de 1233, certo? E aí, de posse do LA, né, também relembrando o fato de que a gente já conhece os diâmetrozinhos das polias, a gente pode calcular quanto que vale esse quociente aqui, ó, a diferença entre os diâmetros das polias dividido, né, pelo comprimento LA, né, que a gente pode entender como um comprimento livre, né, que não toca as correias. Né? E aí nós temos o seguinte, calculando esse quociente aqui, nós achamos um valor de 0,06, ok? Entramos na tabela aqui, 0,06, e conseguimos recolher um fator, falta um Rzinho aqui, tá? Um fator H, né, de 0,03. E para que a gente usa esse fator H aqui? Né? Vamos recordar. A gente usa na fórmula da distância entre centros ajustada. Então a gente vai pegar esse valorzinho aqui, vai jogar nessa fórmula aqui da distância entre centros ajustada. O LA nós já temos, o fator H acabamos de recolher nessa tabelinha 20 aqui, ok? E aí achamos uma distância entre centros que era de 600, preliminar, ajustamos ela para 615, ok? Bem, essa foi aquela parte geométrica que eu citei, né, na aula teórica, e agora iremos para uma parte mais voltada à potência, né, voltada à transmissão de potência. Então, para quem se recorda da aula passada, né, a gente tem essa formulinha que calcula a capacidade de transmissão por correia, chamada PPC. Então, para calcular a PPC, nós temos duas potências, né, a base que é adicional, e nós temos dois fatores de correção, um referente ao comprimento da correia e outro em relação ao comprimento da área de contato ali, digamos assim, né, a parte que fica em contato com a polia.
Então, por meio da tabela 7, a gente consegue estar fazendo isso aí. Deixa eu ver se a tabela 7 está aqui na sequência. Eu vou dar um girozinho para melhorar a nossa visualização. Tá aqui, ó. E aí eu vou relembrar os senhores de que essa tabela aqui, na verdade, isso aqui é só um fragmento da tabela, só o que a gente vai utilizar, tá? Mas eu vou relembrar os senhores de que essa parte aqui, pequena toda aqui, essa parte toda daqui, é uma parte que na tabela original vem marcada como potência básica, e essa parte da direita aqui vem marcada como potência adicional. Então, relembrando da aula passada, eu entro com o RPM do eixo mais rápido, eu vou aproximar para 1750, entro com o diâmetro, né? Então vou aproximar aqui do nosso diâmetro mínimo, que é 65 que nós adotamos, né? E nós vamos ter uma potência básica de 0,73 por correia, tá? Já a potência adicional, você entra com a mesma rotação, aproximadamente 1750, a nossa é 1730, e você entra com a relação de transmissão. Como a nossa relação de transmissão é maior do que 2, nós pegamos aqui de 1,49 em diante e nós adotamos 0,33, tá? Deixa eu voltar aqui à disposição da página. Vamos dar uma olhadinha no que se adota aqui. Deixa eu ver aqui. Para cá. Isso. Aqui. Os valores de potência básica, conforme nós determinamos, e o valor da potência adicional. Então, bateu com o que a gente conseguiu determinar, ok? Agora vamos para os fatores de correção, né, de comprimento e de área de contato. Primeiro, o fator de correção para comprimento. Então, sempre checando o tipo da correia que eu estou mexendo, high power, correção do comprimento, perfil A, referência A.60, 0,97. Aqui o autor também acha 0,97. Então, ok, conseguimos o primeiro fator. O segundo fator, para que a gente possa determiná-lo nessa tabelinha aqui, a gente tem que calcular esse quocientezinho aqui, da diferença dos diâmetros pela distância de centros corrigida. Então, calculando aqui, 140, nosso diâmetro maior, certo? Menos 65, que é o menor, sobre a distância entre centros corrigidas, 615, totalizamos 0,12, entramos na tabelinha, 0,12 não vai estar aqui, ok? Então, olha só, como 0,12 não vai estar aqui, eu poderia pegar uma aproximação, né? Mas eu sei que vai dar alguma coisa, né, entre, né, 0,99 e 0,97, e o arco de contato da polia menor vai dar algo em torno de entre 169 e 174, ok? Aqui eu quero abrir, digamos assim, espaço para falar de algumas coisas, tá? Primeiramente, o cálculo desse arco de contato ele é feito indiretamente através dessa tabela, mas eu gostaria que os senhores atentassem para o fato do seguinte: no material que eu passei de slide, já traz para você algumas formulinhas direto para você calcular esse arco de contato. Então aqui está calculado isso indiretamente no meio das tabelas, mas eu queria que vocês dessem uma olhadinha depois no material, como é que são as fórmulas para cálculo desse área de contato, pelo menos geométrica ali inicial. E uma outra observação é o seguinte: o livro ele vai utilizar, quando não tem o valor aqui certinho, que é o 0,12, ele vai utilizar um procedimento, né, muito comum de ser feito por técnicos, engenheiros, o pessoal da área técnica em geral, tá? Chamado de interpolação de valores. Então, o que acontece? Eu gostaria que os senhores, né, pesquisassem, né, o que é uma interpolação linear, né? Existem vários tipos de interpolação, tá? Mas especificamente a mais simples, né, que é uma interpolação linear. Então, eu gostaria que os senhores fizessem uma pesquisa e depois me dissessem, né, o que seria esse procedimento. Então, utilizando esse procedimento de interpolação, que basicamente vai poder me dizer quanto que é o valor do fator de correção aqui apropriado quando eu tenho esse quociente igual a 0,12, né, eu chego no final, né, e gero uma segunda tabela, ele gerou uma nova tabela, né, que varia de 0,01 e 0,01. E aí você tem o valor de 0,12 e um fator correspondente de 0,986. Esta tabela aqui foi gerada utilizando interpolação. Então eu gostaria que os senhores tentassem, né, depois que aprendessem o conceito de interpolação,
gerar uma tabelinha dessa aqui. Mas eu vou pedir isso embutido no trabalho de dimensionamento de correias. Eu só estou adiantando aqui digamos assim, o assunto para que vocês já se inteirando do conceito, já dominem a ferramentazinha para quando tiver o trabalho vocês aplicarem, ok? Então, com este último coeficiente, né, 0,986, nós encerramos os dados necessários para calcular o PPC, que é a potência por correia. Então, finalmente, substituindo todos os dados aqui do PPC, os dois coeficientes, né, de comprimento e de contato, nós temos um PPC aproximadamente de 1 cavalo, ok? Bem, e aí para calcular agora, né, no nosso próximo passo, o número de correias necessárias para transmissão, a gente vai pegar a nossa potência projetada, que é 1,5, dividir pela potência por correia, e aí o resultado vai ser 1,5. Então significa que eu preciso de uma correia e meia para transmitir, né, a potência projetada de 1,5 cavalo. Como não existe uma correia e meia na hora que você vai pedir para o seu fabricante e nem montar o seu sistema mecânico, no final das contas você vai ter que utilizar duas correias a 60 gates high power, 2, ok? Bem, prosseguindo para a parte final do dimensionamento, para a gente poder dar encerramento, né, a esta segunda aula, vamos calcular agora os esforços na transmissão, ok? Então, para calcular os esforços na transmissão, eu vou iniciar calculando o torque no motor, né? Então, eu vou pegar a potência e vou dividir pela velocidade angular, né? Fazendo a manipulação aqui, né? Lembrando que eu tenho que entrar com isso no sistema internacional, né? Então, essa potência aqui, ela entra em watts, e ela entrando em watts, eu vou ter, né, um torque saindo em newton metro. Então eu tenho aqui um torque do motor de 4,06, né, newton metro, ok? Calculado o torque, eu divido, né, esse torque pelo raio para achar a força tangencial, que na verdade origina o movimento, e aí eu acho uma força tangencial de 125, tá aqui no item 8.2. Então 8.1 achei o torque. 8.2 dividi o torque pelo raio, achei a força tangencial. Isso aqui tudo conceitos, tá, de física mecânica, tá, que vocês têm aí no ensino médio com os professores de física a um nível de detalhe muito maior do que eu sou capaz de passar aqui, ok? Mas também já revisado nas aulas anteriores. E aí, pessoal, vamos partir para calcular a força motora F1 e a força resistiva F2, tá? Tem aquele sisteminha de duas equações, duas incógnitas, tá? Quem que eu conheço, tá? Eu conheço o Ft, que é a força tangencial, conheço o μ, que é o fator de atrito, e conheço o ângulo de contato alfa. Vamos lá dar uma olhada nisso, ó. O alfa, 173. Vamos lembrar de onde veio esse 173 aqui. Na hora que eu estava pegando o coeficiente de contato para 0,12, o ângulo era de 173. Então aqui eu já tenho que ficar atento, porque na hora que eu calculo esse quociente aqui, Dzão menos Dzinho sobre o CA, eu já pego o ângulo de contato, ou arco de contato, ok? Na verdade seria arco de contato, né? E pego também o meu coeficiente lá de contato para calcular o PPC, ok? Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, então, se eu colocar esses dados aqui, eu vou ter duas equações com duas incógnitas, F1 e F2, e substituindo uma na outra e fazendo as continhas, eu vou achar uma força resistiva de 110 e uma força motora de 235. A diferença entre as duas, obviamente, vai ser, né, os 125 que tocam o movimento, que é a força tangencial, já calculada anteriormente. E aí, se eu quiser calcular a carga resultante, eu utilizo aquela formulazinha baseada em lei dos cossenos. Então, né, visualmente isso aqui é baseado em soma vetorial por lei dos cossenos, usando aquele ângulo do arco de contato, e aí eu consigo achar um módulo de carga resultante de 345 newtons, ok? Então, pessoal, basicamente, esses foram os passos, né, mais importantes aí para poder executar um dimensionamento básico, aí um dimensionamento, digamos assim, didático, né, de correias,
tá? De polir a correia, de um sistema de transmissão. O livro traz alguns exercícios propostos e eu vou estar passando algum trabalhinho, né, em cima desses exercícios propostos aqui, utilizando a adição, né, ou a implementação desses exercícios via ferramenta computacional, né, com algumas demandazinhas, com algumas coisinhas que eu quero passar, que eu quero pedir para que vocês façam, tá? Então, aqui nós temos, ó, um primeiro exemplo, só para a gente ilustrar e encerrar, uma furadeira de bancada. Isso aqui é interessante porque a gente tem isso aqui no nosso camp, né, a gente tem no nosso laboratório, na nossa oficina lá, furadeira de bancada. Nós temos uma policorte, né, provavelmente também tem isso aqui na oficina do camp, tá? E nós temos aqui no 3, né, um motor tocando um sistema de refrigeração, tá bom? Então, para aqueles que não lembram, no sistema de refrigeração, ao contrário de um sistema de potência, isso que vocês aprendem, né, em máquinas térmicas, tem uma noçãozinha, você tem uma entrada de potência do motor elétrico, né, para tocar um compressor, né, e você quer retirar calor de um ambiente a ser refrigerado e rejeitar esse calor, né, para um ambiente mais quente, né? Então, para isso você precisa de gastar energia, né, e essa energia aí ela vem do motor elétrico, tá bom? Então, devo passar um trabalhinho para vocês acerca disso. O que eu tinha para exemplificar e falar para os senhores sobre dimensionamento, né, era isso. O exemplo era esse aqui. Eu espero que tenha ficado clara a sequência de passos e como é que se faz o dimensionamento. E aí eu peço que os senhores aguardem o trabalhinho na próxima semana, né, e coloquem em prática todos esses conhecimentos, tá? Um grande abraço para todos e até mais.